Sabe aquela roupa bonita para chegar no estilo em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Main Store, a loja que veste você na moda e com alto astral. WhatsApp 88 99200 4891. Main Store. Quer realizar o sonho de comprar um carro, uma moto ou uma casa com juros super baixo? É com a WJ Cartas de Crédito Itaú. WhatsApp 85 991 82 43 95. Vem pra Ótica Morada Nova. Temos o melhor preço, qualidade e atendimento. Exames de vista aos sábados, segundas e sextas. Agende pelo fone 889-8842-3175. Ótica Morada Nova. Rua Cipriano Maia 300. Alto Posto Salinas 1 e 2, o posto mais completo e com atendimento diferenciado. Aqui você abastece o seu veículo com combustível de qualidade e ainda contamos com uma loja de conveniência e o pit stop para melhor atender. Posto Salinas 1 e 2. Na nossa casa e nosso escritório, a gente quer sempre o melhor. Por isso eu indico o Excelente Móveis Planejados. Temos um padrão de excelência. Faça o seu orçamento pelo fone 88 99649-9444. Aquele móvel que você sonha é na Excelente Móveis Planejados. Infoplay, uma loja completa para você. Papelaria, informática e gráfica rápida. Vem para Infoplay, temos uma equipe preparada para te receber. WhatsApp 88 999070548. Vai comprar ou trocar de carro? Vou te indicar uma loja top e que tem procedência. Max Veículos, Loja 1, Avenida Sargento Hermínio 3951, no Presidente Kennedy. Max Veículos Conceitos, Avenida Sargento Hermínio 1520, Monte Castelo. Telefones 859-9933-6743 ou 859-9677-2541. Varanda do Açaí. Aqui você encontra o melhor açaí da região, com opções de vários sabores e com atendimento que você merece. Você ainda pode pedir no conforto da sua casa pelo WhatsApp 88 99868 0186. Varanda do Açaí, o melhor açaí da região. Zeip Construtora e Locações, construção civil em geral e reforma, especializada em pavimento paralelepípedo e piso intertravado. Fazemos também locação de equipamentos manuais e com operadores. Zeip Construtora e Locações, na rua Joaquim Vanderlei, 1838, Morada Nova. Fone 88 98876 0403. Pra você que gosta de se vestir na moda, a RS Fashion tem a roupa no estilo e inspirado em você. Temos novidade toda semana. E com o preço que cabe no seu bolso. RS Fashion. WhatsApp 88 99618 2216. 088 Burger artesanal, hot dogs, pães de alho, batatas, empanados, coxinhas sem massa, milkshake e sucos. Aberto das 18 às 23h30 todos os dias. WhatsApp 889 9777 4038. 088 Burger. Andrade Companhia Construtora. Trabalhamos com projetos de engenharia, projetos topográficos, estruturas metálicas, obras de fundações, galpões, pavimentação, barragens, terraplanagens, locação de máquinas pesadas, serviços de engenharia e manutenção elétrica. Telefone 88 21 35 1507, 88 992 28 53 47. Sabe aquela tatuagem que você sempre sonhou em fazer? É com Rafael Tattoo Studio. Materiais esterilizados, tintas importadas e o conforto que você merece. Entre em contato pelo fone 88 981 59 27 81. Rafael Tattoo Studio. Atendemos em toda a região. Precisou de assistência técnica de confiança? Não fica na dúvida. A NN Celulares disponibiliza de diversos serviços de assistência como troca de vidros, telas completas, problemas de placas com garantia e qualidade em seus produtos. O preço? Melhor preço da cidade. Além de assistência especializada, trabalha com vários acessórios em geral para o seu smartphone e iPhone. Avenida Manuel Castro 218, Centro de Morada Nova, em frente à Fundação São Lucas. Fone 859-9661-5081. Quer ficar com a marquinha de verão o ano todo que te deixa poderosa, sexy e atraente? O Império do
Bronze tem um espaço de bronzeamento natural com os cuidados de profissionais capacitados para cuidar da sua pele. WhatsApp 88996531514. CH Rações. Trabalhamos com milho em grãos, massa de milho, xerém de milho, remoído de trigo, farelo de trigo, torta de algodão, farelo de algodão, farelo de soja, sal mineral e rações balanceadas. CH Rações. Na Rua Antônio de Castro, 727, Várzea, Morada Nova. Fone 88 999 58 82 34. Pizzaria Família. Saboreie sem moderação. Além de pizzas, temos salgado, sanduíche, calzone, pastel, porção de carne de sol completa e bebidas quentes ou geladas. Avenida Manuel Castro Filho, 554, Centro, Morada Nova. WhatsApp 88 99943 0812. Funcionamos de terça a domingo das 17 às 23 horas. Pizzaria Família. 10 anos dando mais sabor na sua vida. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Podplay. Eu sou o Berg Tomás. Ao meu lado era para estar aqui o Denilson, mas ele passou por uma pequena cirurgia, está se recuperando, mas terça-feira, próxima terça, ele vai estar junto com a gente. E temos, antes de falar do nosso convidado, quero aqui mandar os meus sentimentos ao Rangel, que é um dos nossos patrocinadores, né, que teve a sua mãe partiu. Então, Rangel, nosso sentimento a você e a sua família, meu irmão. O nosso convidado de hoje é um cara altamente especial, que eu sou fã, que tem uma história de vida incrível, que hoje nós vamos conhecer. É o doutor Talvani Moura. Doutor Talvani, como é que tá a vida? Como é que você tá, meu irmão? Berg, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a sua ilustríssima pessoa, bem como todos os ouvintes aqui desse programa Podplay, que realmente tem sido um marco divisório no que diz respeito à comunicação, e eu me sinto bastante honrado de vir até a sua presença para que a gente possa aqui bater um papo, para trazer aqui algumas lições, algumas experiências de vida, obviamente de quem passou por 7 profissões até chegar a ser advogado. Quero compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, a fim de que as pessoas que nos conhecem, que às vezes nos conhecem só de forma superficial, não conhecem que por trás desse pano de fundo houve toda uma história que não foi fácil, mas graças a Deus superamos os obstáculos e estamos vencendo dia após dia com uma atuação na advocacia a nível estadual e graças a Deus ganhando uma notoriedade a nível nacional, e isso tem me feito muito honrado do ponto de vista profissional, e eu gostaria de compartilhar isso com você e com seus ouvintes. Show! Doutor Talvani, que é a esposa dele, a doutora Jaqueline, também está aqui, nos prestigiando, né? Doutor Talvani, que vai ser pai, rapaz, novamente, né? É menino ou é menina, doutor? É um menino. Menino, como é o nome? Já vai ser Talvani Filho. Talvani vai ser Filho. O responsável por perpetuar o nosso nome ao longo da história. Foi você que colocou o nome? Aqui a gente chegou num consenso e gostei muito da sugestão, inclusive da minha esposa, quando falou sobre isso, e nós acolhemos de bom tom essa questão da perpetuação, e é o que eu vou escolher para trazer para o meu jurídico, para seguir a nossa trajetória, ou como advogado, ou como membro do Ministério Público, ou algum membro da magistratura, enfim. Nós queremos aqui fazer com que ele possa absorver o máximo da nossa influência para que ele possa efetivamente percorrer os passos dele. E assim queira Deus, né? Isso a gente tem essa ideia e, obviamente, submete isso à vontade de Deus. Isso. Doutor, como é que é ser casado com a doutora da mesma profissão? Como é? Aqui é interessante, porque nós temos aqui uma linguagem própria, certo? O direito, naturalmente, ele tem algumas especificidades que, costumeiramente, só eu e ela que entende. Quando a gente
às vezes tira aqui um momento de descontração, a gente apresenta aqui um silogismo jurídico, às vezes até um vocabulário, uma palavra que de repente se encaixa perfeitamente no momento em que nós estamos vivendo e é bacana demais. Eu imagino a briga de casal, né? Todo casal tem aquele momento de, vamos dizer, de desentendimento, né? Eu imagino que o doutor Talvani, viu, Charles? Junto com a doutora, mas excelência, não é assim, excelência. Aí a mulher diz, mas doutor Talvani não está nos altos, não. Aí o doutor, mas está nos baixos. Eu acredito, eu imagino assim, mas... Doutor, você que tem uma história de vida, uma trajetória show de bola que muitos devem conhecer, até para se inspirar, né? Como foi essa sua trajetória, a primeira profissão, como é que foi? Pronto, em primeiro lugar, Berg, eu vim assim de uma origem humilde, né? Todos sabem, sou filho do Cleto Moura, meu pai por muito tempo teve uma banda de forró, ainda tem, mas em razão da idade, meu irmão que está tocando, né, sanfona, inclusive em algumas bandas grandes de Fortaleza, então ele conseguiu pegar essa tradição, né, oriunda do meu pai. E assim, nós chegamos a um momento, meu pai foi uma pessoa considerada rica aqui na cidade, muito conhecido a nível de estado, no entanto, faltou uma visão empreendedorística do ponto de vista de transformar a banda numa empresa, e isso o tirou do mercado. Quando ele saiu, isso na minha pré-adolescência, nós vivemos assim um momento de muita dificuldade financeira, muitos apertos, e eu com 14 anos já tive que comecei logo meu primeiro emprego num depósito de água mineral com Arimaté, inclusive ali da Assembleia de Deus, entregando água mineral e gás de cozinha, isso em bicicleta cargueira no meio da rua. E um fator preponderante foi o fato de eu ter, no caso, me convertido ao Evangelho, numa igreja evangélica, isso, a Assembleia de Deus, de Morada Nova. Foi nesse momento que aquele jovem tímido, do ponto de vista da oralidade, eu não tinha capacidade sequer de me expressar numa sala de aula, no meu 3º ano, ninguém ouvia nem minha voz, porque eu era um jovem introvertido. Quando eu me converti ao Evangelho, com 2 meses depois, sofri uma forte influência do pastor Félix, e para mim é o maior orador que eu já vi na vida. Realmente ele é muito diferenciado, poliglota, é uma pessoa que tem assim, polivalente no conhecimento, de modo que ele exerceu muita influência sobre a minha vida. E por incrível que pareça, aquele jovem tímido, com 2 meses, que abraçou a fé aos 15 anos, já conseguiu, na primeira oportunidade, trazer uma mensagem num culto evangelístico. Me chamaram para falar a respeito da minha fé, e lá eu testemunhei da obra que Deus havia feito na minha vida. Quando, de repente, encerrou-se aquela campanha evangelística, isso campal, eu fiquei admirado e me perguntando como é que eu tinha falado tudo aquilo. E foi naquele momento que eu despertei para um outro viés, e como eu creio na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, eu entendo que foi uma obra sobrenatural de Deus na minha vida. O Espírito Santo, ele me vocacionou e me deu o dom da palavra. E a partir de então, eu comecei a me destacar do ponto de vista da pregação da palavra de Deus. Cheguei aqui a pregar em diversos congressos, eventos e igrejas, de modo que... Fora de Morada Nova também? Isso, preguei em diversas festas, inclusive em Maranguape, 10 anos da Assembleia de Deus, do Ministério Maranguape, cultos evangelísticos, campanha, tem um DVD gravado, pregando sobre escatologia. Então, o meu dom prioritário surgiu daí. Aos 15 anos, aquele menino tímido, quando recebeu a oportunidade, recebeu o dom da palavra, e com base nisso eu comecei toda a minha trajetória do ponto de vista da oralidade, até chegar onde cheguei, e isso eu vou compartilhar a posteriori quando a gente for evoluindo aqui no nosso diálogo. E músico, seu pai músico, você nasceu em uma casa de músico, você nunca quis tocar, ser músico, ou você é músico também, toca? Interessante que eu nunca consegui despertar esse dom. Meu irmão hoje é um sanfoneiro, toca como Nico Pessoa, já inclusive esse fim de semana eu estava tocando com o sanfoneiro do Xande, entendeu? Então, assim, ele tem realmente um dom, aprendeu sozinho. Agora eu sou
sincero a você, eu não conheço não sei nem o que é um tom, não sei o que é uma nota. Eu não tive, na verdade, capacidade para isso. É interessante, nunca despertei para a música. Eu entendo que é falta de dom mesmo. Não consegui, apesar de que meu pai é saxista, meu pai canta, meu pai toca bateria. Então, meu pai é um polivalente, né, na arte da música. Mas nunca tentou pegar o acordeon ali, ou guitarra? Tentei pegar um sax um período, mas também eu não teve sucesso, não. Sem sucesso. Doutor, então você começou como entregador de água. Entregador de água mineral em bicicleta cargueira. Meu primeiro emprego, rodei diversas casas aqui no centro da Morada Nova, entregando água ao longo do dia, descarregando caminhão com refrigerante, com bebidas. Isso aos 15 anos? Isso aos 15 anos. Aí depois? Depois daí eu tive a oportunidade de trabalhar como vigia, né? Poucas pessoas sabem, mas naquela época em que havia aquelas grandes construções aqui, sobretudo do canal, eu fui convidado e assim aceitei. Pouco tempo, é verdade, mas eu estava lá disposto, trabalhei como vigia, isso ao ermo, naquela situação em que se pega várias pessoas e de repente vai soltando nos pontos e você fica no meio do nada, naquela época com um celularzinho na mão, esperando só uma notícia, como se diz, né? Aquela coisa, vigiando a máquina, de modo que se houvesse alguma movimentação estranha, a gente teria que ligar para o encarregado para que ele pudesse mandar a polícia ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu também trabalhei por pouco tempo, é verdade, mas tive essa vivência. Depois disso, tentei trabalhar como auxiliar de pedreiro. Trabalhei, inclusive, naquela obra do SEMER. Não sei se você lembra, o SEMER passou por uma reforma. Lembro sim. Eu fiz parte daquela obra, trabalhando como auxiliar de pedreiro também na reforma do SEMER. E um dia desse eu estava numa gráfica e de repente fui abordado por um trabalhador. Ele disse: doutor Talvani, você lembra do tempo que você carregava areia e auxiliava a gente lá no SEMER? Eu disse: olha aí, rapaz. Inclusive ele estava em Limoeiro do Norte quando eu vi isso. Eu perguntei: rapaz, como é seu nome? Fulano. Aí eu lembrei. Eu disse: rapaz, você está por onde? Ele disse: estou morando aqui, rapaz, satisfação rever você. E foi aquela alegria. Eu lembro, eu já lembro do senhor trabalhando aqui no SAAI, né? Como, não sei se era motorista, também cavava buraco ou era só motorista? Exatamente, olha, antes, quando eu saí dessa profissão no SEMER, o Joel me convidou para trabalhar no Centro das Cópias. Trabalhei lá quase 2 anos, tirando xerox e geria ali o Centro das Cópias. Até que chegou um momento que eu disse assim: agora é tudo ou nada. Eu, com 17 anos, ou eu saio para estudar, ou por outra eu vou morrer como um peão. Essa era a realidade. Então eu internalizei esse pensamento e eu disse: eu vou sair daqui e vou estudar. E saí para fazer cursinho pré-vestibular, e daí tentei 3 vezes até passar no vestibular da UESP para pedagogia. Aí nessa época, concomitantemente, eu tentei saneamento ambiental no Instituto Federal, passei também. Eu cheguei assim a um nível tão bom de conhecimento que cheguei a passar em enfermagem, cheguei a passar em administração, passei no próprio curso de Direito, passei em Pedagogia, passei em Administração, passei no Instituto Federal, mas é importante frisar o seguinte: foi nesse momento em que eu saí do Centro das Cópias e passei 2 anos estudando cegamente. Focado, sem trabalhar? Focado, sem trabalhar, só estudando. Aí foi nesse momento que surgiu o concurso do SAAI. Na época, houveram quase 50 pessoas inscritas, uma vaga, e na época 2 salários mínimos, e era o melhor cargo que tinha, motorista. E eu fiz esse concurso, levei a felicidade de tirar o primeiro lugar, assumi no ano de 2008, e tão logo eu tenho assumido esse concurso, eu comecei logo a fazer o curso de Direito. Isso com 6 meses depois eu já me inscrevi no vestibular para o curso de Direito, e aqui eu quero consignar a pessoa que me influenciou a fazer o curso de Direito, a Mara Damasceno. Doutora Mara, hoje presidente, ou seja, advogada, procuradora do IPREM, ela foi a pessoa que me influenciou, porque na época havia 2 quadros de funcionários, certo? O quadro dos novatos e o quadro dos antigos. O quadro dos antigos ainda era contemplado com todas as benesses da antiga Fundação Nacional de Saúde. E nós novatos, só pelo salário limpo e seco, que previa o edital, o único cargo que ganha diferenciado era eu, que eram 2 salários naquela época.
E daí a gente começou a estudar e perceber que ali era teratológico, aquilo dali era estranho. Como é que numa empresa, ou no caso numa instituição pública, haviam 2 quadros de funcionário? Isso é uma aberração do ponto de vista jurídico. E a gente começou a questionar, nos envolvemos com luta de sindicato, e foi a partir daí que eu fiz algumas aparições na rádio, e falando sobre o princípio da isonomia, né, que todos são iguais perante a lei, fui me aprofundar na jurisprudência, aí peguei aqui um livro do Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do STF, e daí eu fui me aprofundando. Quando eu falei sobre aquele princípio, trazendo para os cargos do SAAI, para os quadros funcionários do SAAI, eu cheguei um momento na casa da Mara, ela disse, rapaz, por que você não faz direito? Aí eu tomei aquele impacto, eu disse, não é para mim não, isso daí não tem condição, porque a gente tem aquele alto preconceito, certo? A gente acha que tudo é para os outros e menos para a gente. E desse alto preconceito, que ele era deletério, ele acabava, porque isso tirava a minha visão, minorava minhas forças, as minhas possibilidades. Aí eu disse, Mara, não tem condições não, aí não é para mim não. Ele disse, rapaz, você nasceu para isso. Eu estou vendo aqui em você que você tem condições de ser um dos melhores advogados aqui dessa cidade. Aí quando ela disse isso, aquilo dali veio como uma bomba atômica que jogaram no meu colo, uma bomba de motivação. De modo que eu disse, eu vou fazer direito. Eu disse, você acha que é possível? Ele disse, eu tenho certeza que eu vejo isso em você. Você fala como poucos. Aí daí eu me motivei e fiz o curso de Direito, fiz o vestibular e entrei na graduação do curso de Direito. Isso em Quixadá? Isso em Quixadá. É interessante, Berg, e assim, antes de lhe passar a palavra, que sempre eu tive assim um envolvimento sobrenatural com as decisões da minha vida. Vou citar um exemplo. No meu primeiro semestre, certo? Pensei em desistir da faculdade, do primeiro ao 10º semestre. Se você me perguntar, todo semestre eu dizia, eu vou desistir. Por quê? Porque as dificuldades eram muitas. Eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade no período pegando o ônibus de 4 da tarde, chegava em casa meia-noite. Isso de quinta-feira para frente eu não tinha mais, eu estava esgotado fisicamente. Os meus olhos de quinta e sexta, e lá tinha aula inclusive no sábado, na época. Me parece que eu tinha, era assim, 1 quilo de areia em cada olho, porque o cansaço era latente na minha pessoa. Eu ia às vezes para a aula, quando era no final da semana, eu já estava dormindo nas cadeiras, de modo que eu vou contar essa experiência do primeiro semestre. Teve uma prova da disciplina de introdução ao direito. E daí eu tinha um professor que ele disse, olha, na segunda avaliação, porque são 2 avaliações, quem passar direto não faz a terceira. Na segunda avaliação ele disse, eu vou dar um livro do Fernando Capês, Curso de Direito Penal, volume 1. Ora, eu que estava entrando ali com pouca condição, o livro de direito sempre foi muito caro, que dirá naquela época, e eu sempre fui muito fã do Capês pela forma como ele escreve. Realmente é um dos maiores escritores do Brasil. Aí eu disse, o professor ofertou e disse, olha, quem tirar a maior nota eu vou dar esse livro. Aí eu pensei, né, isso na segunda-feira, a aula dele seria na próxima segunda com a prova. Eu disse, eu vou estudar a semana todinha e vou tirar primeiro lugar na prova, vou fazer a nota máxima e ganhar esse livro. Berg, foi, por incrível que pareça, foi a semana que eu peguei mais serviço na história, na minha vivência enquanto servidor público. Parece-me de que as adutoras, cano quebrou por todo quanto é canto na Morada Nova, de modo que eu ficava com a equipe, levava para um lado e levava para o outro. Eu não tive tempo de sequer ler um livro, porque eu andava, na verdade, com a Xerox, né, dentro da bulé. Se isso for crime, né, eu acho que já está prescrito. Eu batia a Xerox dos livros e andava com ele na bulé. Quando parava com a equipe, eu começava a ler, revisava a aula, de modo que não havia conforto. Porque o carro na época que eu dirigia era D20, sem ar-condicionado, era muito quente, de fato, mas eu estava ali. É tanto que eu acho que eu desenvolvi um hábito. Se você botar um ventilador em cima de mim, já me incomoda. Eu gosto da quentura, por incrível que pareça. Parece uma coisa, entendeu? Assim, nem de ar-condicionado, liga ali, esfriou, pronto, já desligo, o ventilador não gosta em cima de mim. Me parece que já foi um hábito desenvolvido desse período. Aí, nessa semana, eu não tive condições de estudar, chegou a segunda-feira e eu lembrei da prova de manhã. Eu disse, rapaz, tem a prova hoje, eu não estudei nada. Aí, caí em mim mesmo com aquela lembrança. Aí eu disse,
Mas não dependeu das minhas forças, fui para a faculdade. Quando chegou lá à noite, o professor começou a distribuir a prova e ele também emite um documento para você assinar, para constar e comprovar a sua presença quando da realização da prova. Aí o professor saiu passando esse documento, cada aluno passava uns para os outros, e teve uma colega que veio, na hora que eu recebi o documento, ela puxou aqui o documento atrás de mim de forma rápida, para assinar na minha frente, ainda ficou desdenhando, né, dizendo, lesado, eu assinei na sua frente. Eu só na minha consciência, né, que bicha mal educada, e só na minha cabeça. Mas também não disse nada com ela, fiquei na minha. Aí recebi o documento, assinei e comecei, né? O professor entregou a prova, eu baixei a cabeça e fiz uma oração em espírito. E eu disse assim, meu Deus, eu não sou digno nem de te pedir vitória nessa prova, mas tenha misericórdia de mim. Foi isso que eu disse em pensamento. Aí de repente peguei a prova e disse, eu vou aqui resolver com calma. Berg, foi uma coisa assim, parece que aquela prova foi feita para mim. Eu lendo de forma bem clara e achando bom e resolvendo as questões, li o que eu não sabia, deixava para no final revisar, e de repente eu senti que fiz uma boa prova. O professor corrigia na hora, aí de repente ele me deu a nota 9. Aí a menina, a advogada hoje, né, a colega doutora Arminda Paz, ela foi a melhor aluna do curso ao longo dos 10 semestres da faculdade. A nota máxima somada dela foi superior à de todos os alunos. Ela empatou comigo, ela tirou 9. E a classe inteira tirou 8,5 nessa prova. De repente, todo mundo ficou dizendo assim, professor, sorteia o livro. E eu pensei, né, não, se for aqui para o Paro Ímpar, eu tenho 50% de chance com ela. Né? Nota 9,9, aqui vamos aqui para o Paro Ímpar 50%. Mas aí houve aquela balbúrdia e todo mundo pressionando o professor. Aí o professor disse, não, eu vou aqui ceder, eu vou sortear. Aí eu fiquei já triste, eu disse, não, aqui não tem condições de eu ser sorteado, não. Aí de repente o professor saiu do birô e foi até a sala, ia passando o aluno transeunte. Aí ele disse assim, diga aí um número de 1 a 40. Aí o aluno foi e disse, 34. Aí quando o professor olhou, estava lá escrito, Talvani Robson Mota de Moura. Rapaz, mano. O homem aí abençoado mesmo. Foi desse jeito. Berg, quando eu digo isso, eu me arrepio todinho. Eu disse, a partir de hoje, eu vou até o final, porque Deus está comigo aqui nesse curso. E foi... Toda a vida que eu pensava em desanimar, eu lembrava dessa história e eu sentia assim uma renovação espiritual e continuava, mesmo não sendo o melhor aluno do curso, sendo um aluno intermediário, não pior, era que intermediário alto. Mas sempre se destacava na classe pela sua oratória? Quando abria a boca em seminário, todo mundo já ficava maravilhado. Eu tive essa facilidade, é como eu disse para você, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, foi um dom que Deus me deu, isso eu reconheço. É tanto que eu passei um período sem pregar a palavra de Deus, é interessante, essa experiência eu conto ela aqui com muita certeza. Passei um período afastado da igreja, quando eu retornei, eu recebi uma oportunidade para pregar. Certo? Eu estava com um discurso todo na minha mente, um raciocínio todo já pré-estabelecido. Quando eu fui abrir a boca, foi talvez o discurso que eu não consegui. Sabe aquele discurso que você não consegue falar nada? Quando eu terminei, isso é o advogado já. Quando eu terminei, a voz do Espírito Santo falou no meu coração. Isso daqui é para você saber que o dom é meu. E até hoje eu estou falando essa história aqui porque eu acredito no dom sobrenatural e não poderia aqui jamais deixar de render esse reconhecimento àquele que me fez chegar até aqui, que é, no caso, o Senhor meu Deus. Uma bênção, uma bênção. Doutor, e o senhor também teve um tempo que eu lembro, se candidatou, quis entrar para a política. Como foi isso aí? De quem foi que partiu a ideia? É o seguinte, quando eu enfrentei essas lutas de sindicato, surgiu aquele desejo de sair candidato. E eu, como um jovem que estava em ascensão... Isso já foi antes de fazer a faculdade? Isso eu me candidatei a primeira vez em 2012. 2012. Não entrei por causa de 200 votos naquela época. Aí eu saí candidato com a cara e a coragem.
e de repente quase que entro naquela ocasião. Fiquei como segundo suplente da minha chapa. Aí daí saí candidato em 2016, fui impugnado porque fiz a inscrição a destempo, ou seja, fora do prazo. Aí em 2020 já optei por não sair candidato e me mantenho nessa linha, porque entendo que para o meu crescimento profissional foi necessário eu abortar aqui esse desejo de ser político. E vou explicar o porquê. A advocacia, do meu ponto de vista, é incompatível com a política. Porque você, se tiver de dar assistência à política, você não tem como prestar um serviço cobrando. Então, de 2015 até 2016, quando eu saí candidato, Berg, eu vou ser bem sincero a você, não tinha dinheiro nem para pagar o IPVA do carro, como advogado. Quando nós perdemos a eleição, na época, eu, ao lado do Glauber, perdemos a eleição, perdi o cargo que tinha na prefeitura, para mim o chão acabou-se. A partir daquele momento. Eu disse, rapaz, agora eu só tenho uma coisa, é a minha profissão. Mas, Berg, me parece que foi sobrenatural. Outubro de 2016, perdemos a eleição. Quando foi novembro de 2016, eu peguei uma causa criminal, Berg, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E recebi toda uma vez, eu não vou dizer aqui o valor, mas quando surgiu a oportunidade, eu disse, eu cobrei tanto, a pessoa nem chiou. Aí, de repente, trouxe aqui o dinheiro todo na ruma, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Berg, a partir dali, certo, eu vivenciei um momento diferente na minha vida. Foi algo assim, eu digo assim, foi coisa de Deus. Aí comecei a cobrar tudo que eu fazia, porque até então estava trabalhando gratuitamente, esperando um possível apoio político futuramente. E daí, quando perdemos a eleição, eu decidi, vou aqui comprar 5 ternos, 5 pares de sapato, fui lá no Outlet de Fortaleza, comprei 5 ternos de promoção e comecei a andar de terno, gravata e sapato do bico fino. E daí, confiando no meu potencial, não tinha outra coisa para fazer, senão ir advogar. Aí entrei na advocacia de cara. Mas, Beck, foi assim, eu tive uma ascensão meteórica. De 2016, quando foi em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um júri contra o maior advogado da história do Ceará, o Paulo Quezado, ao lado do Quaresma, que é o maior advogado do Brasil. E naquela ocasião nós vencemos o Paulo Quezado na tribuna do júri. Olha aí. E foi interessante que eu, coadjuvante, iniciei o Tribunal Popular. Tem aí no meu canal, Talvani Moura Criminalista, no YouTube, com quase 40 mil visualizações esse júri. Quando eu abria a boca falando, tinha um microfone lá da mesa do Paulo Quezado, ficou aberto, e quando ele falava, a plenária ouvia. E de repente as pessoas disseram-me ao final, pai, quando eu abri a boca, ele dizia, pai, fala bem, né? Aí todo mundo, quando chegou para Paulo Quezado, disse isso, aquilo, outro, me serviu de incentivo. E de repente eu estar ao lado do maior do Brasil, derrotando o maior da história do Ceará, para mim foi uma virada de chave. Ele deu um nome... Isso me deu uma notoriedade a nível estadual. Daqui eu fui a Paraíba, dar entrevista em várias emissoras de rádio, porque o caso era de muita repercussão. Um empresário que estava sendo acusado de ter matado o sócio estava há 3 anos preso preventivamente, e nós comprovamos e demonstramos a inocência dele através de uma prova científica de estação rádio base. Nós demonstramos pelo celular que ele não estava presente no momento do crime, como assim o acusou o Ministério Público, e daí a gente começou a vivenciar um novo nível na advocacia. Aí foi aí onde eu comecei a abrir o escritório. Quero também aqui render a minha gratidão. Dr. Marcelo Raulino foi o meu primeiro sócio, o cara que me estendeu a mão no momento em que eu comecei. Não poderia deixar de registrar o nome dele. Com Teve certeza. Assim uma fundamental importância. Foi o cara que acreditou em mim. O pai dele, o Santana, de saudosa memória, foi um dos meus maiores incentivadores e me dizia, esse menino aqui vai ser o melhor da Morada Nova. E se o Santana tivesse vivo hoje, ele estaria muito orgulhoso para ver a nossa ascensão enquanto profissional. Então, quero registrar isso. Dr. Marcelo é meu amigo particular e a gente foi sócio no início da minha advocacia. Depois, como eu falei, perdemos a eleição, saí para advogar e daí eu posso dizer que vivenciei coisas inimagináveis, extraordinárias. Já fiz júri em Minas Gerais, São Paulo, né? Agora nós temos aqui um convite para ir
Pernambuco, nós vamos a Paraíba ainda esse ano, e se Deus quiser, Rio Grande do Norte também já estive realizando Tribunal do Júri, e quando a gente tem realizado essas sustentações orais em defesa do direito, eu tenho recebido muito reconhecimento, de modo que me convidaram para participar como palestrante do maior evento de Tribunal do Júri do Brasil. O Tribunal do Júri do Brasil vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de abril na cidade de Fortaleza. Aí, que top. Doutor Talvani, eu tenho também umas curiosidades aqui em relação à sua profissão, mas eu vou falar antes aqui dos nossos patrocinadores, enquanto você toma uma águazinha e descansa aí um pouquinho. Inforplay, uma loja completa para você, que é do nosso amigo Max Suiano. Tem a Ótica Morada Nova, exames de vista aos sábados, segundas e sextas, da nossa amiga Ruth. Temos aqui a Varanda do Açaí, o melhor açaí da região, do Davi e Rayane. Tem aqui a RS Fashion, que é do nosso amigo Rangel. Tem excelentes móveis planejados, que é do Paulo. Tem aqui o Rafael Tatu, que atende em toda a região. Tem aqui a loja do Max Veículos, que é de Fortaleza, que é 85 989 33 67 43. Temos aqui também o Zeip Construtora e Locações do Erivanaldo, Main Story, que é do Edmar e Companhia, NN Celulares, assistência técnica do Otiniel. Tem aqui o Império do Bronze, marquinha perfeita, que isso aqui é da mulher, tem que dar moral para ela. Tem o JW Cartas de Créditos Itaú, que é do Walter de Fortaleza, top também. Os juros lá embaixo, top. Andrade Companhia Construtora, que é do Natan Andrade. 088 Burgers, que deve daqui a pouco tá chegando aí, né, os sanduíches para nós. Tem CH Rações, que é do nosso amigo Ciro. E tem a Pizzaria Família, que é do Regino. Top. Doutor, e hoje você tem lado político ou deixou a política mais de lado? Hein? Eu continuo sendo fiel ao meu partido, especialmente meu líder, Glauber Castro, de modo que a política hoje, para mim, ela é um hobby, entendeu? Então, certo. Assim, digo de alto e bom tom, sem aquela sensação de nada, de dever nada a ninguém, mas digo publicamente, o Glauber é uma pessoa, no meu ponto de vista, fundamental, e foi meu padrinho de casamento, por sinal, uma pessoa que eu admiro, que eu amo, que eu gosto, e eu tava tocando no casamento do homem, viu? Pois é, exatamente. Estou aqui do lado do Glauber, 500 eleições se for preciso. E o seu relacionamento com o Vanderlei, como é? Rapaz, o Vanderlei, o respeito como prefeito, entendo que tem feito importantes obras, e o nosso município ele entrou numa cadeia de estruturação muito grande. Se você pegar a primeira gestão do Glauber, foi uma gestão muito boa, e de repente foi a reeleição e veio o Vanderlei, e se completa as gestões do município, de modo que o que é bom a gente tem que falar, e o que está errado também, não quero aqui também entrar no demérito de criticar alguns aspectos, ao contrário, eu torço pelo desenvolvimento do meu município integralmente, e o respeito enquanto líder político que como gestor da nossa cidade, e a gente, é um dever de todos nós, inclusive, respeitar as autoridades. Muito bem. Saindo um pouco aqui da política, eu vou me entrar aqui no assunto que eu sou apaixonado, que é a questão do judiciário. Até um tempo eu tive vontade de estudar para ser advogado, que eu acho muito, muito top, né? Eu admiro a postura, a forma de falar, mas a música dominou minha mente e eu não consegui. A música é muito forte, eu não consegui separar a música e estudar. Mas uma curiosidade que eu tenho aqui, doutor, de como é que funciona a formação do júri. Certo. O Tribunal do Júri, ele trata essencialmente dos crimes dolosos contra a vida e os que a eles são conexos. Vou citar um exemplo. Todo homicídio, certo? Ele tem a competência constitucional do Tribunal Popular.
Uma pessoa que pratica um crime doloso contra a vida, ela vai naturalmente ser processada por um juiz de direito na primeira fase, que é a fase de juízo provisório, e de repente, na segunda fase, ele é mandado a júri, e no júri acontece da seguinte forma: o juiz, ele, por lei, de acordo com a inteligência do próprio Código de Processo Penal, ele tem que sortear, no mínimo, anualmente, 50 pessoas do povo. Qualquer um de nós que temos capacidade moral, certo? E idoneidade, podemos ser convocados. E, normalmente, se convoca servidores públicos, aquelas pessoas que têm um vínculo, fica mais fácil do juiz controlar, de convocar. Na verdade, não é nem convidar, é convocar. Qualquer um de nós pode fazer. Qualquer um. A qualquer tempo você pode receber uma intimação, o juiz está lhe convocando para ser um jurado. E vocês, advogados, são comunicados quem são esses 50? Tem uma lista que, antes de haver a pauta, ela tem que ser liberada, para que o advogado tome conhecimento de quem são os jurados. Não significa dizer que o advogado ele vai em busca do jurado, não, mas ele tem o direito de saber quem é quem, trabalha em que, estuda em que, tem o direito de fazer pesquisar a vida do cara nas redes sociais. Ele pode fazer uma pesquisa social, sem nenhum problema. Aí desses 50 que são convocados, o juiz sorteia inicialmente 25 para estar presente no tribunal do júri. Ah, certo, 25. Nessa sessão solene, sorteia 7 pessoas na hora. E essas 7 pessoas formam o conselho de sentença, e naquele momento o juiz começa a instrução em plenário. O que é isso? É o momento que ele ouve todas as testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela defesa, e ao final o interrogatório do réu. Quando encerra essa parte, que é o que se chama de instrução em plenária, começa-se os debates orais. O Ministério Público, se for um réu, ele tem o direito de, em 1h30, expor toda a sua tese acusatória. Olha, fulano de tal merece ser condenado por isso, por aquilo outro. A autoria do delito resta apontada, porque foi ele, que a testemunha tal disse que foi ele. A materialidade está comprovada pelo laudo cadavérico, que fulano de tal morreu, ou se tiver escapado, que pode ser tentado também, o homicídio. Tem aqui o exame de corpo de delito que atesta as lesões, e ele se limita a isso. Eu já vi que às vezes o juiz chama lá e o advogado, não, esse aí, como é que a gente chama? Não quero esse aí não. Faz a recusa. Recusa. Exatamente. Quais são os critérios? É de acordo com cada júri que você usa? Aí é muito intuitivo. Ou vai certo? com a cara, pela cara porque é o seguinte, a recusa, naquele momento ali, ela é uma faculdade que cabe ao advogado e ao promotor. É dado o direito do advogado recusar até 3 pessoas, e ao promotor também, de forma imotivada, certo? Ele não precisa nem justificar. Porque é o seguinte, Berg, eu utilizo muito aquele critério, certo? Eu não costumo selecionar para o tribunal do júri bancário, contador, professor de matemática, porque eu gosto das coisas muito exatas, entendeu? Certo. Aí, de repente, eu gosto de chamar ali um evangélico, uma pessoa que tem uma vida fervorosa também no catolicismo. Gosto de chamar uma pessoa que é um líder comunitário, porque ele tem a psicologia da vida mais apurada, entendeu? É nesse aspecto. Se eu for selecionado, digamos, eu fui selecionado, aí eu chego para ter uma amizade com você, doutor, se eu for selecionado aí, você me dispensa. Pode isso? É legal ou não? Não existe uma previsão legal quanto a isso, não é legal, certo? Não existe, quando eu falo legal, é do ponto de vista da lei. Você não pode fazer isso, certo? Você pode chegar, fazer um requerimento escrito ao juiz e justificar o porquê de não poder participar daquela sessão. O juiz vai fazer uma análise, ele pode conceder ou não a sua ida. Se por acaso algum jurado foi intimado e não compareceu, ele pode levar a multa de 1 a 10 salários mínimos por não comparecer naquele ato solene. Para um advogado, existe alguém indigno de defesa? Não. Na minha compreensão, o direito de defesa, ele é um direito que decorre lá em Gênesis 4:8, quando Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão Abel? É até o maior de todos os advogados já existentes no Brasil, Sobral Pinto, ele chega a relatar uma passagem enigmática
E ele diz: Deus que tudo sabe e tudo vê, antes de proferir a sua sentença contra Caim, quis ouvi-lo, como narra a Sagrada Escritura. E de acordo com seus dizeres, ele disse: com este exemplo, Deus deixou a prova irrefutável de que o direito de defesa é entre todos o mais sagrado e inviolável. Então não há ser humano que não tenha o direito de defesa. Inclusive até aquele policial que conduziu um jovem para a delegacia em Camusim agora, na madrugada de domingo, próximo passado, de repente surtou e deu 10 tiros num rapaz, algemado e indefeso. Aí ele alegou que foi possuído de uma violenta emoção. O cara encarou ele. Eu posso dizer que eu não posso defender um policial desse? Posso, porque nós não somos robôs. E se acontecer assim, doutor, digamos que eu sou culpado, né? Eu sou culpado, só que eu chego para o senhor: doutor, eu cometi esse crime, mas eu quero que o senhor me defenda, eu não cometi. Porque estou abrindo o jogo, como é que funciona isso aí? Acontece? Porque é o seguinte, existem duas realidades no direito, certo? O que se chama de verdade real e o que se chama de verdade processualmente construída, certo? De quem é o ônus de provar? É de quem acusa. Então o ônus da prova incumbe a quem alega, ou seja, é de obrigação de quem quer que seja. Se eu lhe acusei, eu tenho que provar que eu estou falando a realidade, sob pena de cometer crime. Então o promotor, quando ele pega, digamos que uma pessoa que está sendo alvo do furor, da perseguição do Estado do ponto de vista legal, ele tem que provar. Se ele não provar, a defesa não tem o compromisso de aqui apresentar provas contraproducentes de modo a condenar aquele que obviamente está sentado no banco dos réus, ainda que o advogado saiba que ele é uma pessoa que foi ele que praticou o delito. Se ele chegar para o advogado: doutor, eu pratiquei o delito, você analisa a prova dos autos. Se nos autos não existe nenhum indicativo de que ele tenha praticado, se ele está exercendo a autodefesa dele, eu não posso ir de encontro à autodefesa dele, ainda que ele tenha conversado reservadamente comigo. Aí as pessoas às vezes perguntam: o advogado mente? Não, o advogado ele constrói a sua tese jurídica com base nas deficiências do processo. Essa é a realidade. A função do advogado é só pedir absolvição ou não? O advogado ele pode trazer não só a absolvição direta, mas ele pode amenizar os efeitos de uma condenação. Vou citar um exemplo. Eu já defendi um determinado cidadão que praticou um crime e de repente eu sabia que não era caso para absolvição direta, porque tinha provas contundentes de que ele praticou o delito e foi preso, inclusive, tempos depois, por força de uma prisão preventiva, que se chegou à conclusão de que foi ele e era um ponto induvidoso. Acontece, pode continuar. De repente ele foi a júri e lá eu defendi a tese do homicídio privilegiado, ou seja, que ele praticou aquele delito porque houve uma injusta provocação por parte da vítima e que aquele homem não merecia ser condenado como condenado é uma pessoa que vive do crime como estilo de vida. E os jurados acolheram a tese, foi condenado, mas condenado no homicídio privilegiado, que significa que é uma redução de pena, e para progredir tem reflexo também. Vou citar um exemplo mais claro. Na ocasião ele pegou aqui acima de 15 anos, mas para progredir de regime, porque o sistema brasileiro é progressivo, você sai do fechado para o semiaberto, depois para o aberto. Se a pessoa for condenada no homicídio qualificado com todo o seu gravame, ele tem que cumprir 40% da pena para progredir para o regime semiaberto, para poder sair. E se for no homicídio privilegiado, ele cumpre, pela lei antiga, 17%, que é 1/6 da pena. Então, naquela ocasião, eu vislumbrei que não havia a possibilidade de uma absolvição direta, mas eu poderia amenizar os impactos de uma condenação. Então, o bom advogado, ele sabe quando é que começa um processo e sabe onde é que vai terminar. Ele tem que ter essa percepção, e a experiência ela nos dá isso, essa oportunidade de saber como é que vai começar e como é que vai terminar. A gente pode até errar numa previsão, mas erra por muito pouco. Já aconteceu em algum júri de pessoas, tipo assim, acusar, atacar o dedo, porque muita gente
às vezes pode não entender que é o seu trabalho defender uma pessoa que cometeu um crime. Já aconteceu alguma vez ou sempre foi tranquilo? Rapaz, crimes de sangue, Berg, a gente tem que entender que é pisando em ovos, porque o tribunal do júri é o tribunal da desgraça, certo? É o tribunal das lágrimas. Lá existe uma família enlutada e existe uma família que está também destruída pela constrição, ou seja, pela prisão do seu ente querido. Não existe ganhadores. Não existe ganhadores. Todos estão perdendo. A partir do momento que você pisa o pé na tribuna do júri, ninguém sai ganhando, todos perdem. Aí, naquela ocasião, você tem que ter jogo de cintura para que você defenda a sua tese da forma a não ali provocar, e tem que ter o máximo de respeito pela família que perdeu o ente querido. Então, as pessoas têm que saber que você está fazendo o seu trabalho, mas também você não pode ser pusilânime, pode ser covarde. Eu também, quando estou na tribuna do júri defendendo a minha tese, pode estar aqui um exército do outro lado. Eu defendo a minha tese com a mesma autoridade, como se eu não tenho nenhum receio, mas também faço de forma muito respeitosa, com muito zelo, porque as duas famílias merecem respeito, do meu ponto de vista. E já tive experiência de estar na tribuna do júri e a família da vítima ficar intervindo. À medida que eu falava, alguém dava um pitaco lá fora, na tribuna, e eu tomei conhecimento que estavam armados na plenária. Vixe. Eu cheguei para a juíza, excelência, eu tomei conhecimento, que eu falo alto. Não existe esse negócio. Paz, uma das características que passa de longe de mim é a questão de ser frouxo, entendeu? Isso traz até uma segurança, né, pô? Eu não sou valente, mas também eu não sou medroso, entendeu? Quando eu digo não ser valente, você não vai me ver aqui agredindo alguém, coisa desse tipo. Mas também eu enfrento toda e qualquer situação que, porventura, venha a ocorrer. Eu parei logo, doutora juíza, é o seguinte, eu tomei conhecimento de que tem pessoas armadas aqui na plenária. Se Vossa Excelência não tirar um a um para revistá-los, eu vou abandonar a plenária e vou embora. O júri vai ser dissolvido. A juíza ficou logo toda se tremendo também. Obviamente que a juíza é humana, ela tem medo também, verdade, entendeu? Verdade. E numa comarca que tinha era 2 policiais daqueles fortezinhos. Já no final da história, no final da carreira, aposentados são chamados para ser guarda do prédio, né, do fórum. Daí eles foram, colocaram todos um a um, e de repente eles voltaram. A juíza advertiu todos eles, ficaram calados. E ao final, meu cliente foi condenado. Mas aí eles saíram dizendo, rapaz, se não fosse um advogado tão corajoso, talvez ele tivesse pegado a condenação maior. Ainda saiu com essa impressão. Por quê? Porque o advogado, ele está ali, como a própria palavra diz, o termo advogado vem do grego advocare, aquele que representa alguém, você tem que fazer com muita ousadia, certo? E quando se trata de direito de terceiros, você não pode tergiversar, você tem que lutar incessantemente. Se a pessoa acha que é perigoso demais, procure outra profissão, porque lamentavelmente a advocacia não é tapete vermelho, certo? Você me vê andando num bom carro, você me vê de terno, você me vê cheiroso, com anel no dedo, com status social, mas a minha advocacia é a advocacia de sangue. Ela é extremamente perigosa, ela é espinhosa, ela é altamente deletéria. Se você não souber o traquejo, você tem que ser sincero, o mais honesto possível com seus clientes, porque de repente aquele cliente pode se voltar contra você e tirar até a sua vida. Tem isso aí. A gente já teve de presenciar, de ver esses crimes grandes que a mídia começa a divulgar. O senhor acha que a mídia, às vezes, ela pode atrapalhar um advogado? Mas a mídia, ela atrapalha demais. A mídia, ela é um quarto poder, porque a mídia, ela traz a informação pronta para o ouvinte que é leigo. Certo? A mídia e hoje virou moda você comercializar o direito penal e o direito processual penal. Se você botar aqui uma história de superação, não vende jornal não. Agora bote uma matéria, pingou sangue no chão, meu amigo. A multidão que se ajunta logo e se aglomera no meio digital ou no meio televisivo é muito grande. Então a mídia, quando ela faz um juízo negativo a respeito de uma pessoa, não tem quem reverta mais. É altamente deletéria a participação da mídia em crimes, e tem promotores se utilizando disso, fazendo o pré-júri. O que é o pré-júri? Vai dar uma entrevista e, através daquela entrevista, ele expõe o ponto de vista dele, o jurado toma conhecimento daquilo e ele já entra
já certo de condenar o cliente por conta disso, sem conhecer ao menos as provas dos autos. Muito bem. Laninha, pode trazer aí o negócio aí para me fazer a propaganda do 088 Burgers. Doutor, quais são os crimes que tem que passar pelo tribunal do júri? Certo. Como eu até falei inicialmente... No início, foi. Os crimes dolosos contra a vida, homicídio, certo? E também os crimes a ele conexos. Eu vou citar um exemplo para ficar mais claro. Fulano de tal matou cicrano e levou a moto dele. Praticou o homicídio e, em tese, o roubo. Então, ele vai a júri pelo homicídio e o crime de roubo, que tem conexão com o homicídio, ele vai a júri também. Certo? Se por acaso só roubou, não vai a júri. Por quê? Porque não é da competência do Tribunal Popular. Então, são os crimes dolosos contra a vida e os a ele conexos. Certo? Se você me perguntar, o latrocínio vai a júri? Vai não. Por quê? Porque o latrocínio, ele é um crime contra o patrimônio. Você tenta, no caso, a pessoa, né, o indigitado tenta roubar e ele não queria aquele resultado, mas acabou acontecendo a morte. Então, o intento inicial dele não era tirar a vida da pessoa que morreu, mas, na ocasião, era roubar-lhe ou subtrair-lhe o patrimônio. Então, nesse caso, estou citando só um exemplo para que as pessoas tomem conhecimento que são crimes contra a pessoa humana e não contra o patrimônio. Entendeu? Existe algum crime que o senhor não defenderia, que não defende? Poxa, esse crime aqui é tão cruel que eu não me sinto bem em defender. Mas eu já defendi crimes pesados demais, de homicídio, de repente ocultação de cadáver com gente que tocou fogo no corpo, entendeu? Foi assim realmente um crime do ponto de vista moral muito bárbaro. Mas, como eu estou te falando, o compromisso da defesa, certo? Naquele momento ali, o advogado ele planta dúvida dentro do processo. Certo? Ele questiona. Eu vou citar um exemplo. Por que é que a pessoa pode até pensar, doutor Tavani, o senhor está dizendo isso como se o senhor tergiversasse, como se o senhor falseasse a verdade? Não. Eu estou dizendo isso porque o advogado ele tem que assegurar as garantias do cliente. E vou citar um exemplo. Quantos e quantos inquéritos mal feitos a gente não vê aí de pessoas que pegam, via de regra, pretos e pobres, porque nós vivemos numa época de um racismo estrutural exacerbado. Às vezes não é o sujeito que praticou o delito, mas está lá, como se fosse ele. E pior, hoje o reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STJ tem afastado. Por quê? Porque a lei prevê um ritual, tem que botar 4 pessoas no mínimo com porte físico semelhante e pedir para a pessoa reconhecer. Eles pegam a fotografia de uma pessoa, da pessoa que está sendo alvo ali da investigação e botam a foto de um artista de Hollywood. Aí pergunta, quem foi esse daqui? A pessoa diz assim, eu acho que é esse, mas não tenho certeza não. Não posso dizer que é ele, mas está parecido? É parecido, pois que fulano de tal disse sem sombra de dúvida que era cicrano. E é assim que a banda toca todo dia, meu amigo. Aí se não tiver um advogado para defender o que acontece de condenação injusta, o sistema prisional está cheio de pessoas que estão condenadas injustamente. Isso é lamentável, porque as pessoas têm aquela visão de uma justiça imparcial, quando na verdade a justiça, lamentavelmente, em alguns casos tem 2 pesos e 2 medidas. Essa é uma realidade. Quando o cliente ele chega para conversar com o senhor, normalmente ele conta a versão realmente como é que é, ou ele cria uma versão ali e você com a sua experiência vai... Normalmente, certo, eu peço, paz, me conte tudo que aconteceu, porque a partir daqui a gente vai analisar e perceber se é pertinente você falar ou não. Eu já tive ocasiões que o camarada estava mais sujo do que pau de galinha. Desculpa o termo aqui, que nós estamos num bate-papo. Eu disse, fica calado. O silêncio é uma garantia constitucional. Fica calado que depois, ao final, você me responde tudo que eu vou lhe perguntar, porque os promotores são experts também, entendeu? Quem achar que promotor é menino besta ou menino bobo estão extremamente enganados. Ao contrário, são as pessoas mais inteligentes que há no sistema jurídico ou no sistema de justiça. E de repente fica calado. Eu sabia que ele já ia ser condenado.
Mas, se ele abrisse a boca ali, poderia ter um desdobramento pior ainda. Poderia agravar a situação dele. O senhor pode montar uma equipe até de quantos advogados? Tem regra? Porque tem júri que tem... Eu já vi 3, 4 advogados na mesma bancada para falar. Não existe uma limitação, certo? Via de regra, a pessoa faz um júri só. Mas é tão interessante, Berg, eu tenho conquistado assim tantas pessoas boas, advogados, alguns seguidores. Quando eu vou à tribuna do júri, no mínimo 5 pessoas já tive de ir para júri com 8 advogados, porque querem assistir. Todos falam, mas não, todos falam. No caso, para acompanhar ali a peroração. Falar pode? Para falar pode, agora tem que combinar o horário. Se não houver consenso entre os advogados que lá estão, certo? Se for mais de um réu, o juiz regulamenta o tempo. Mas tem que haver uma concórdia entre os advogados. Por exemplo, se eu tenho a responsabilidade técnica de um caso, certo? E se eu chamo outro para dividir, eu converso com ele. Olha, você vai falar que via de regra é 1h30 na primeira peroração ou primeira fala. Você pega aqui 45 minutos, eu pego 45 minutos. Se o promotor vier a réplica, que é a segunda oportunidade de ele rebater os meus argumentos, eu venho a tréplica, que é o fechamento. E daí a gente pode dividir o tempo com o advogado, naturalmente, que está ali defendendo. E o senhor pode chamar uma psicóloga para observar a ação de cada júri, do juiz, do promotor também, ou não? Isso não é muito comum, porque... Mas pode, se quiser? Você pode arrolar antes, para ser ouvida, para ela dar as impressões delas a respeito da primeira fase, porque a primeira fase ela passa também por toda uma instrução. O que é instrução? É o momento de oitiva de testemunhas, certo? Se ouve todas as testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa, e a partir daí você tem a opção de levar elas para a segunda fase ou não. Caso você opte por não levar, você pode indicar um profissional psicólogo para fazer parte ali da segunda fase e perguntar quais são as impressões do ponto de vista técnico que ela teve da testemunha tal. Mas, para o momento ali, ela não pode ter voz ativa, no sentido de dizer, fulano de tal, acho que está mentindo ou está falando a verdade. Porque o júri brasileiro é diferente do júri americano. Verdade. Eu tive de assistir alguns júris, eu trabalhava no som da câmara, eu tive de assistir. E eu vi que tem hora que a discussão, o embate esquenta entre o promotor, entre o advogado. Como é que fica a situação depois, quando acaba o júri? Mas é importante verificar o seguinte, nós advogados, em primeiro lugar, que são raríssimas as exceções de ter amizade com o promotor, certo? Não é que nós não somos inimigos de nenhum deles, respeitamos do ponto de vista técnico, mas eles são seres muito fechados, certo? Eles têm lá o ciclo de amizade deles e principalmente... Faz parte da profissão deles? Fortaleza são as melhores pessoas do mundo, do ponto de vista, você tem acesso, conversa com você, trata de forma urbana. Agora no interior, não sei que fenômeno é esse, que naturalmente um promotor ele se fecha no mundo dele e o advogado trata tecnicamente, certo? Mas não tenho nada contra promotor nenhum, ao contrário, certo? Os respeito e tenho a minha admiração como fiscais das leis que são, os que efetivamente são promotores de justiça e não de acusação, e assim a gente consegue coabitar e conviver no mesmo espaço. Uhum. Eu estou te fazendo essas perguntas assim, que tem uma curiosidade, né? E é um assunto que eu acho interessante, o pessoal também gosta, até muita gente nem sabe como é que funciona, né? Essa questão. Ainda tem água aí ainda? Bota uma águazinha mais aí pro doutor. Ah, já tem? Obrigado. Pois bota aqui pro outro doutor. Esse aí é o Charleston, o homem das câmeras. Aí é forte, meu amigo, gosto muito dele. Uma coisa que eu tenho dúvida também. No processo é colocado, o senhor coloca a defesa e tal, tá ali no processo, mas durante lá o júri, o senhor pode fugir do que o senhor colocou ali, tipo, para usar isso como estratégia, porque eu acredito não, o promotor ele deve estudar aquele processo também como o senhor deve estudar, e ele pode usar algo como se fosse de estratégia e não colocar ali,
E se ele usar, o senhor pode falar alguma coisa lá, ó, isso aí não está nos autos? Pode não. O promotor ele tem que se limitar à acusação, certo? Então a gente costuma dizer que o Ministério Público ele é pobre. Pobre do ponto de vista que ele fica adstrito, ele se limita à acusação. A advocacia é rica. Rica do ponto de vista que, em homenagem ao princípio da plenitude de defesa, ela pode arguir, trazer inovação na tréplica, um argumento que não foi puxado, e o promotor pode perder até a oportunidade de falar. Ele não tem como rebater aquele argumento. Digo isso porque não existe o princípio da plenitude da acusação, mas existe o princípio da plenitude de defesa. E com base nisso eu posso utilizar argumentos novos não trazidos na primeira fase. Agora o promotor não, ele tem que ser, ele fica limitado à acusação. Se ele sair daí, posso levantar a questão de ordem, dizer, Excelência, onde é que está nos autos? Se ele não demonstrar, então Vossa Excelência não pode tratar dessa matéria da forma como o senhor está pontuando. Mas, infelizmente, a gente percebe que existem promotores que extrapolam a razoabilidade. Por exemplo, eu já vi promotor fazer acusação, olha, eu não tenho prova contra fulano, mas eu acredito que foi ele que praticou o delito. Isso, do meu ponto de vista, é até uma deslealdade processual. O senhor precisa de quanto tempo, mais ou menos, para estudar um processo? A depender da quantidade de réus e da complexidade, às vezes você consegue 2, 3 dias. Às vezes, se for um processo pequeno, você estuda num dia, entendeu? Para fazer o júri no outro dia. Mas eu gosto de estudar pelo menos uma semana antes, porque às vezes tem a instrução e com depoimentos em áudio e vídeo eu tenho que escutar todos e de repente fazer os apontamentos, eleger as teses, pegar livros, ver a jurisprudência. É um trabalho bastante artesanal. Dura quanto tempo o júri, mais ou menos? Se for um réu, passa 3, 4 dias? Se for um réu de debate, tem no mínimo 5 horas de debate. Se for 2 réus, são 8 horas de debate. Os americanos lá, o júri lá é maior ou depende? Porque é o seguinte, lá, eles, diferentemente da gente, eles chegam ao veredito de forma consensual. Pode, de repente, acabar rápido, se o júri se convencer que a tese defendida por uma das partes é a tese correta e por unanimidade ou consenso, de repente, proferir o veredito. Como também pode durar dias, não tem assim uma regra absoluta, e como também para a gente não existe isso. Por exemplo, eu no dia 22 vou fazer um júri aqui na Câmara Municipal, vai vir o Dr. Sandro Silva, do Recife, um dos maiores advogados do Brasil. Ele é um exímio inquiridor, ele faz 2, 3 horas de pergunta, uma testemunha de frente para trás, de trás para frente, ele tem muita técnica de inquirição. E de repente ele enche ali a testemunha com 300 perguntas e consegue arrancar até o que ela, se estiver mentindo, ele consegue detectar. É interessante, tem técnica para tudo. Para você ter ideia, tem pelo menos 150 formas de fazer uma mesma pergunta para obter respostas diferentes. Eu vou citar um exemplo. Berg, você costumava ver fulano de tal armado? Berg, era comum você ver fulano de tal portando a arma ocasionalmente no dia a dia dele? Berg, fulano de tal andava armado? Berg, fulano de tal, quando andava armado, ele utilizava a arma para qual fim? Eu estou citando só um exemplo de várias formas como eu posso fazer uma mesma pergunta para obter a resposta que melhor me aprove, entendeu? Certo. O senhor falou de arma aí, eu me lembrei que advogado pode usar arma, ele tem porte de arma ou não? Não tem ainda. Existe uma discussão, o juiz promotor tem, mas o advogado não tem ainda. Mas aí vai tramitar no Congresso e eu espero que isso daí possa trazer o mínimo de paridade. Mas eu mesmo digo a você que nunca gostei de arma. Mesmo que aprove, eu não vou andar armado não. Porque a arma é uma faca de 2 gumes. Entendeu? No dia que você usar ela, você estraga a sua vida. Doutor Talvani, nós estamos chegando já ao final. Muito massa aqui o nosso bate-papo. Aprendi bastante. Muita coisa aqui que eu não sabia. E espero que o senhor tenha gostado também. Já está o quê? Com 1 hora já que a gente está conversando aqui? 1h15. A hora passando, o papo tá legal. Verdade. E quando terminar eu vou assistir todinho para me ver. O que eu acho massa é assistir como é que foi. E quero agradecer a sua presença aqui. Para mim é uma honra
ter a sua presença aqui no Podplay. Espero que mais na frente aí a gente possa bater um papo novamente. Desde já, Berg, eu quero agradecer especialmente a sua pessoa pelo convite, me senti muito honrado. A todos os espectadores, os que eventualmente virão a assistir, dizer que me sinto grato de compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência jurídica com o povo de Morada Nova. Na verdade, eu quero trazer uma mensagem até aos jovens de Morada Nova, certo? Eu quero dizer para você que eu não tinha uma bicicleta para andar e venci pela força do estudo. Digo a você o seguinte, a minha geração, ela foi forjada na dificuldade. A geração de hoje é uma geração que tem tudo nas mãos e mesmo assim não consegue canalizar sua força em prol de um bom objetivo. E quero dizer, muitos que estão enveredando para o mundo das drogas, para o mundo da criminalidade, eu digo, não existe caminho que dignifica mais o homem do que o trabalho. E digo a você, com a experiência de quem percorreu as profissões mais humildes até chegar a ser um advogado aqui no contexto estadual e já ganhando uma notoriedade a nível nacional, digo a você, não existe caminhos que, através do estudo, esforço repetitivo, você não consiga chegar e vencer os obstáculos. Então essa mensagem eu quero passar a você, dizer que você pode chegar lá, você pode ser o que você quiser, basta você sonhar e lutar para que esse sonho seja efetivamente concretizado. O seu futuro é hoje. Então levante cedo, saia para fazer uma atividade física, estude durante o dia, trabalhe, seja obediente ao seu pai e sua mãe, procure evitar o caminho do mal e faça isso e você vai ver. Em um espaço curto de tempo você vai mudar a sua história e mudar a história daqueles que estão ao seu redor. E dizer também que eu me sinto muito honrado de estar aqui minha esposa, Jaqueline, uma grande advogada, inclusive fizemos uma dobradinha perfeita. Ela trabalha na área eleitoral, uma exímia advogada eleitoral, também na área civil, nessa parte de divórcio, sucessões, partilha de bens, certo? É uma das melhores advogadas que eu já vi, da nova geração. Uhum. Então, é uma pessoa que eu quero aqui fazer esse registro e dizer que tenho aprendido muito com ela e ela tem somado bastante, porque eu só faço criminal hoje, certo? E hoje nós temos esse braço no meu escritório, nós temos o doutor Ricardo, o doutor Breno e a doutora Jaqueline, e eles são os meus pés e as minhas mãos do ponto de vista de todas as demais áreas que eu não consigo alcançar, porque a minha especialidade ela é muito específica. Muito bem, parabéns pela sua história. E terça-feira nós teremos mais um Podplay, eu e o Denilson Maia. Valeu, pessoal, até terça. Sabe aquela roupa bonita para chegar no estilo em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Main Store, a loja que veste você na moda e com alto astral. WhatsApp 88 99200 4891. Main Store. Quer realizar o sonho de comprar um carro, uma moto ou uma casa com juros super baixo? É com a WJ Cartas de Crédito Itaú. WhatsApp 85 991 82 43 95. Vem pra Ótica Morada Nova. Temos o melhor preço, qualidade e atendimento. Exames de vista aos sábados, segundas e sextas. Agende pelo fone 889-8842-3175. Ótica Morada Nova. Rua Cipriano Maia 300. Alto Posto Salinas 1 e 2, o posto mais completo e com atendimento diferenciado. Aqui você abastece o seu veículo com combustível de qualidade e ainda contamos com uma loja de conveniência e o pit stop para melhor atender. Posto Salinas 1 e 2. Na nossa casa e nosso escritório, a gente quer sempre o melhor. Por isso eu indico o Excelente Móveis Planejados. Temos um padrão de excelência. Faça o seu orçamento pelo fone 88 99649-9444. Aquele móvel que você sonha é na Excelente Móveis Planejados. Infoplay, uma loja completa para você. Papelaria, informática e gráfica rápida. Vem para Infoplay, temos uma equipe preparada para te receber. WhatsApp 88
9907-0548. Vai comprar ou trocar de carro? Vou te indicar uma loja top e que tem procedência. Max Veículos, Loja 1, Avenida Sargento Hermínio, 3951, no Presidente Kennedy. Max Veículos Conceitos, Avenida Sargento Hermínio, 1520, Monte Castelo. Telefones 859-8933-6743 ou 859-9677-2541. Varanda do Açaí. Aqui você encontra o melhor açaí da região, com opções de vários sabores e com atendimento que você merece. Você ainda pode pedir no conforto da sua casa pelo WhatsApp 88 99868 0186. Varanda do Açaí, o melhor açaí da região. Zeip Construtora e Locações, construção civil em geral e reforma, especializada em pavimento paralelepípedo e piso intertravado. Fazemos também locação de equipamentos manuais e com operadores. Zeip Construtora e Locações, na Rua Joaquim Vanderlei, 1838, Morada Nova. Fone 88 98876 0403. Pra você que gosta de se vestir na moda, a RS Fashion tem a roupa no estilo e inspirado em você. Temos novidade toda semana. E com o preço que cabe no seu bolso. RS Fashion. WhatsApp 88 99618 2216. 088 Burger, burger artesanal, hot dogs, pães de alho, batatas, empanados, coxinhas sem massa, milkshake e sucos. Aberto das 18 às 23h30 todos os dias. WhatsApp 889 9777 4038. 088 Burger. Andrade Companhia Construtora. Trabalhamos com projetos de engenharia, projetos topográficos, estruturas metálicas, obras e fundações, galpões, pavimentação, barragens, terraplanagens, locação de máquinas pesadas, serviços de engenharia e manutenção elétrica. Telefone 88 21 35 1507, 88 992 28 53 47. Sabe aquela tatuagem que você sempre sonhou em fazer? É com Rafael Tattoo Studio. Materiais esterilizados, tintas importadas e o conforto que você merece. Entre em contato pelo fone 88 981 59 27 81. Rafael Tattoo Studio. Atendemos em toda a região. Precisou de assistência técnica de confiança? Não fica na dúvida. A NN Celulares disponibiliza de diversos serviços de assistência como troca de vidros, telas completas, problemas de placas com garantia e qualidade em seus produtos. O preço? Melhor preço da cidade. Além de assistência especializada, trabalha com vários acessórios em geral para o seu smartphone e iPhone. Avenida Manuel Castro 218, Centro de Morada Nova, em frente à Fundação São Lucas. Fone 859 9661 5081. Quer ficar com a marquinha de verão o ano todo que te deixa poderosa, sexy e atraente? O Império do Bronze tem um espaço de bronzeamento natural com os cuidados de profissionais capacitados para cuidar da sua pele. WhatsApp 88 99653 1514. CH Rações. Trabalhamos com milho em grãos, massa de milho, xerém de milho, remoído de trigo, farelo de trigo, torta de algodão, farelo de soja, sal mineral e rações balanceadas. CH Rações. Na Rua Antônio de Castro, 727, Várzea, Morada Nova. Fone 88 999 58 82 34. Pizzaria Família. Saboreie sem moderação. Além de pizzas, temos salgado, sanduíche, calzone, pastel, porção de carne de sol completa e bebidas quentes ou geladas. Avenida Manuel Castro Filho, 554, Centro, Morada Nova. WhatsApp 88 99943 0812. Funcionamos de terça a domingo das 17 às 23 horas. Pizzaria Família. 10 anos dando mais sabor na sua vida.